Olá, estamos no ar com mais um Papo Cabeça. A tecnologia cada vez mais faz parte do nosso dia a dia e cientistas estão empenhados em criar uma inteligência cada vez mais humana em robôs. E nossa equipe conversou com Jack Homer, que irá nos contar sobre a interação humanos versus máquinas. Pensar no surgimento da humanidade fez o homem tomar a postura de criador e, através da tecnologia, ele tenta explicar a lógica da vida. Nos tempos modernos, além da ficção científica, cientistas estudam formas de fabricar um robô perfeito, capaz de estabelecer relações afetivas e até sexuais com humanos. Então a gente sempre buscou, na verdade a palavra robota mesmo, ela significa trabalho compulsório, né? Essa vontade de ter um escravo para a humanidade ou para o homem, só que um escravo que não precise de alimento, não precise de razões morais, né? Então a primeira vez que aparece é isso, aparece como funcionário mesmo do homem. Então é uma vontade que aparece em várias histórias de ficção científica. O professor e criador de robô Jack Homer explica essa relação entre humano e objeto. Tanto para o professor Jack como para os cientistas, a ideia é fazer um robô que corresponda à necessidade do criador. Essa relação afetiva básica, entre aspas, com os objetos do mundo, né? E com os computadores, por exemplo, a gente vê isso com o nosso cuidado que a gente tem com os computadores ou artefatos como o iPhone ou qualquer outro telefone celular. Então, mais do que simples objetos tecnológicos, né? Eles fazem uma ligação, entre aspas, social, uma ligação. Eles estabelecem comunicação com outros entes queridos da gente. Então a gente já estabelece essa relação afetiva por causa disso. Dessa possibilidade de contato com outras pessoas ou outros entes queridos. O problema de tudo isso é a gente entender mesmo como que a gente trabalha sentimentos, né? Então eu, por exemplo, trabalho com uma teoria da emoção para entender psicologicamente como funcionam os sentimentos, para depois poder programar isso na máquina, né? As máquinas e a inteligência artificial estão ajudando bastante nesse processo. Então a parte de psicologia, de cognição mesmo, já que a gente tem que simular na máquina, a gente tem que compreender como a gente faz isso, essas conexões, né? Eu acho que é possível e acho que já existe, a gente já tem um elo afetivo com as máquinas. Cientistas dizem que há uma tendência cada vez maior dos robôs se parecerem com humanos. Um exemplo é a Android, apresentada o ano passado no Japão. Comecei a pesquisar as relações do robô sendo um meio de comunicação. Então fui pesquisar toda a parte histórica do robô, tanto na literatura quanto em textos acadêmicos científicos, né? Eu terminei o mestrado em 2008, daí continuei a fazer essa pesquisa. Não só aqui no Brasil, enfim, fui visitar alguns outros laboratórios, na França principalmente, onde eles têm os robôs que eles estão mexendo com a parte de cognição. Então na Universidade de Paris, na Jussier, Paris 7, eles estão pesquisando, eles têm um robô que é um rato. Então eles têm um outro tipo de experiência, né? Eles aplicam outro tipo de teoria. Esse robô que é um rato gigante, eles também estudam a parte de cognição e de sentidos, como ele consegue ler o mundo, né? Então lá eu também conheci outro tipo de teoria, que é a teoria da biônica. O Hug Robot, que é um robô que abraça, né? O objetivo dele foi auxiliar na pesquisa teórica e fazer uma pesquisa empírica mesmo. Então mostrar aquilo que eu estava desenvolvendo, que é possível, né? Você ter uma relação afetiva com a máquina, colocar isso em prática. Então eu fiz um robô baseado nas premissas todas da minha pesquisa, né? Um robô antropomórfico, enfim, que tinha algumas características fofas, entre aspas, né? Claro, para estimular esse contato físico mesmo entre humano e robô. O título desse projeto é baseado num conto que eu escrevi, um conto de ficção, né? Onde o robô ele é amado pelo homem, então o dono dele, entre aspas, né?
gosta muito dele, faz carinho nele, né, estimula ele a aprender mais. Só que o robô se toca de uma coisa que é mais ou menos assim: o homem consegue me amar, mas eu não consigo amar de volta. Então, pelos entendimentos do robô, pela observação dele do mundo, né, não adianta só ser amado, tem que amar de volta, né? Então é um pedido que o robô faz para o dono dele: ensina-me a te amar, para a gente ter uma relação de amor completa. Não adianta só um lado amar. E essa pergunta é super complexa, né, pro homem. Como que eu posso ensinar alguém a amar? E no caso, se a gente não consegue fazer isso nem com os humanos, obviamente, ou não sabe elaborar quais são as premissas do amor, ou quais são as condições para se amar alguém, e por que o amor termina, por que o amor começa, né? Se a gente não consegue quantificar, entre aspas, essas coisas, é difícil a gente ensinar, por exemplo, o robô. E ele só vai conseguir ensinar mesmo, né, através de sistemas emergentes, que é isso que eu trabalho na parte de cognição, mas precisa de uma simulação também. Então a gente precisa ensinar ele a amar. E o projeto doutorado ele vai todo pensando nessa problemática. Como que funciona o amor? O futuro já chegou. Quem nunca sonhou em pilotar um avião, conhecer o mundo e fazer disso um trabalho? Aprender a voar pode ser mais fácil do que você pensa. Nossa equipe foi conferir como se aprende a pilotar. Vamos ver? Desde o 14 bis de Alberto Santos Dumont, a aviação tem estado presente no DNA dos brasileiros. Aqui no Brasil, é produzida uma das aeronaves mais modernas do mundo, o Tucano, usado pela nossa aeronáutica. Embora algumas pessoas sintam aquele friozinho na barriga, o avião é considerado o meio de transporte mais seguro para voar. E para que tudo ocorra bem com a sua decolagem, são necessárias algumas horas de treinamento aqui embaixo para que nada dê errado lá em cima. Para a instrutora de voo Andressa Youngblod, o desejo de voar surgiu bem cedo. Ela conta que desde pequena já se interessava pela aviação. Vinha com meu pai em festival aéreo, sempre me interessei, fiz faculdade, vim para Aeroconvoar até me formar. O curso de formação de pilotos é dividido entre o módulo teórico e o prático. Para o aluno tirar a carteira de aviação, são necessários alguns requisitos. A parte teórica, que são as 5 matérias, passar nesse exame teórico. Antes de começar a voar, tem que fazer o certificado de capacidade física. A pessoa vai ser submetida a vários exames médicos, pegar uma carteira dizendo que está apta ao voo. E após, fazer as horas práticas de voo. O mercado de trabalho está aquecido. Os altos salários têm despertado o interesse de muitas pessoas que têm procurado os cursos de aviação em busca de capacitação profissional. Esse é o caso do aluno Paulo José Staves, que procurou a escola depois de ser incentivado pela família. Segundo José, seu objetivo vai além de ser um simples piloto. O objetivo é trabalhar na aviação grande, seguir carreira, né? Ter um emprego que não seja algo fixo. E você fique todo dia no escritório, seja um escritório ambulante. Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o transporte aéreo no Brasil cresceu 27% no ano passado. Porém, o índice de formação de pilotos ainda é muito baixo. Segundo a agência, para a Copa de 2014, o Brasil precisa formar 100 novos pilotos anualmente. O investimento para quem sonha com essa profissão é alto. O curso completo varia de 30 a 40 mil reais, dependendo da área em que o aluno deseja ingressar. Para a Andressa, o futuro piloto deve ter, claro, outras razões importantes para escolher a profissão, além do retorno financeiro. Tem que gostar, a aviação é paixão, né? E ser dedicado, querer realmente isso para a vida, que é uma profissão bem focada, né? Ela é bem puxada.